Quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. Quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. São João da Cruz, rogai por nós. Clamemos então que o precioso sangue de Jesus, jorrado na cruz, caia sobre nós e nos proteja de todos os males. Sangue de Jesus, jorrado lá na cruz, caia sobre todo o meu ser. Vem inebriar-me, curar e libertar-me, recai em mim com teu poder. O sangue do Cordeiro que jorrou do corpo e do coração, que lava as minhas vestes, me dá salvação. O teu sangue tem poder, chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A palavra de Deus está na terceira carta de São João, versículo 11. Terceira carta de São João, versículo 11, você pode pegar aí na sua Bíblia, para você acompanhar, ou pelo menos deixar marcado, e depois numa outra oportunidade você voltar a esta palavra. Mas para todos nós ela diz assim, mesmo que você não tenha a sua Bíblia aí para acompanhar, lendo junto conosco, o Espírito Santo quer falar ao seu coração, já que a palavra de Deus faz com que a fé entre pelos nossos ouvidos. São Paulo diz isso. Olha que importante, a fé entra pelos ouvidos. Quem não sabe escutar, não se provê de fé. Para ter fé é preciso ouvir. Ouvir a Deus, na intimidade da nossa oração, mas ouvir sobretudo, a palavra de Deus. Porque ela é quem suscita a fé no nosso coração. Às vezes alguém diz assim, eu não tenho fé, a minha fé é pequena, a minha fé é fraca. Claro, não escuta a palavra de Deus. Não tem paciência para parar. Às vezes não quer ouvir com profundidade. É uma grande tentação a gente ouvir sem prestar atenção. Inclusive Jesus diz dessas pessoas, né? Que é como aquelas que tiveram a semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem e rouba porque não quer que a pessoa acredite. É pela escuta da palavra de Deus que a fé é suscitada no nosso coração. E com a fé se pode tudo. E com a fé se alcança tudo. Então mesmo que você não tenha a sua Bíblia aí para você ler, ouça. Ouça com os ouvidos da sua alma. Ouça com o seu coração. Não deixe escapar nada da palavra de Deus. Porque nela tem o remédio para cada um de nós, nesta manhã e neste dia. E assim nos diz a palavra de Deus. Caríssimo, não imites aquele que é mau, mas aquele que é bom. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Repito. Caríssimo,
não imites o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, das manhãs de oração, você que é da turma do Sorrindo para a Vida, você que é canção nova de coração, você que é tudo isso porque você é de Deus, você é de Cristo Jesus. Hoje, o Espírito Santo está nos dando uma direção de felicidade. Está nos apontando o caminho para a gente ser feliz. Que caminho é esse? Não imites aquele que faz o mal. Até mais, né? Não imites aquele que é mal. A pessoa que está fazendo maldade. A pessoa que tem o mal no coração. A pessoa que age com má intenção. A pessoa que tanto foi treinando no erro que perdeu o próprio coração. E tem gente que perdeu o coração. Por isso que Jesus veio. Veio para salvar, porque está perdido. O próprio Senhor diz isso a respeito de si mesmo, que Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Tem coração perdido de maldade. Sabe quando você pega uma carne e você abre e você olha e diz, isso aqui perdeu. Não serve para nada, a não ser ir para o lixo. Que carne podre, meu querido, você vai parar no hospital, não é? Então aquilo lá não dá para você dar, nem para alguns animais não dá para dar. Só se for para o urubu, né? Que gosta de carne podre. Mas não serve para nada a não ser ir para o lixo, porque está perdido. Tem coração que apodreceu pela maldade. Está perdido. E se não for pela graça de Deus, não tem como ser salvo. E isso, em certa medida, se aplica a todos sem exceção. A todos. E aí a palavra de Deus nos diz, não imites aquele que é mau. Imite aquele que é bom. Então, vale a pena imitar as pessoas? Vale sim. Inclusive, grande parte das coisas que nós aprendemos na vida, a gente aprendeu por imitação. Olha aí a responsabilidade de quem é pai ou quer ser pai, de quem é mãe ou quer ser mãe. Se você quer ter filhos, você pode ter certeza de uma coisa. Grande parte das coisas que seus filhos vão aprender, eles aprenderão imitando você. A nossa casa é a escola, onde a pessoa aprende a viver para esta vida. Se eles estiverem numa má escola, serão filhos maus. Mas se estiverem numa boa escola, serão filhos bons. Porque de tanto fazer, a gente se torna aquilo que a gente faz. Quem faz maldade não começa sendo mal. Mas se persiste, se torna uma pessoa má. Quem começa fazendo uma fofoquinha aqui, outra fofoquinha ali, não é fofoqueiro, mas fez fofoca. Agora, se ele treinar na matéria, é fofoqueiro. A gente pode até, qualquer um de nós pode estudar um pouquinho aí e saber como aprender como é que se levanta um muro. Porque pode parecer simples, mas tem um jeito de fazer, tem técnica. Senão você vai perder o seu trabalho e vai perder o material. Aí você levanta uma muretinha aqui, outra coisa lá, mas não dá para chamar você de pedreiro. É o treino, é a arte, a insistência naquela matéria que configura a gente aquilo que nós fazemos.
Então aquele que trabalha com isso, trabalha bem, não recebe só o nome de pedreiro, é um bom pedreiro. Agora quem treina no mal, o que se torna? Uma pessoa má. Não imite o mal. E agora é uma covardia a gente ser mal dentro de casa quando os nossos filhos imitam a nós. Grande parte das coisas que nós aprendemos na vida, aprendemos vendo as outras pessoas e imitando as outras pessoas. Então vale a pena imitar no bem, sim senhor, sim senhora. Não é? Até muitas vezes a gente começa por aí, imitando, e lá na frente, Deus vai nos dando a graça de sermos mais originais, de termos mais criatividade. Então, caríssimo, não imites o que é mal, mas imite o que é bom. Imite o que é bom. Se você tiver que escolher quem imitar, imite as pessoas boas. Porque quem faz o bem é de Deus. Como é que você sabe que uma pessoa é de Deus? Não é por ela ter feito um benzinho aqui, outro acolá, porque lembra que eu falei para você, o que eu disse do mal também serve para o bem. É de treinar em fazer o bem que a pessoa se torna boa. O que vai tornando o nosso coração bom, não é a gente achar que a gente é bom, não é a gente sentir que lá no fundo da nossa alma, lá no fundo onde só a gente vê porque ninguém mais consegue ver, a gente é bom. Eu sou uma pessoa boa, tá bom, mas por que ninguém vê? Não é? Então, o que nos faz bom não é aquele sentimentozinho escondido lá no fundo, mais fundo da gente, que mal aparece, e a gente dizer, lá no fundo eu sinto que eu sou uma pessoa boa. Não, o que faz a gente bom é o bem que a gente faz, desinteressado. Onde a gente faz o bem, porque o bem é o bem, e ele deve ser feito para ajudar as pessoas, para a gente melhorar a vida dos outros, para a gente curar os lugares onde nós estamos, porque as pessoas andam muito feridas, muito machucadas. Não é só você, é todo mundo. Então, se a gente não fizer como numa enfermaria, né, sem médico, onde um doente ajuda o outro, vamos todos perecer. Então, a gente tem que curar essas situações, como? Cada um fazendo o bem, porque o bem traz a presença de Deus e o bem se torna uma fonte de cura. Quem faz o bem é de Deus. E não é um benzinho aqui, um benzinho acolá. Não, é a insistência em fazer sempre o bem, mesmo que a gente erre, mesmo que tentando fazer o bem a gente de vez em quando faça o mal, aí a gente se corrige, a gente pede perdão, a gente se arrepende, a gente faz um bom propósito, começa tudo de novo. Essa pessoa é de Deus. Ah, mas ela não está boa ainda, ela ainda faz pecado, ela é uma pessoa que ainda machuca as pessoas, é uma pessoa errada. Mas olha para onde que ela está voltada, olha para onde que o coração dela insiste. É uma pessoa de Deus. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não teve um encontro pessoal com Jesus. Não é possível. Quem faz o mal não conheceu a Cristo. Quem faz o mal não viu a Deus. Olha como eu tenho estrada ainda para percorrer. Tenho muito mais a percorrer do que o que eu percorri até agora, em termos de melhorar, sabe? Tenho muito que melhorar. Mas eu olho para a minha vida, olho para o meu coração, eu não quero outra vida senão a de Cristo. Eu aceito fazer qualquer coisa para Cristo. Por Jesus, eu vou para onde Ele me mandar, eu faço o trabalho que Ele quiser, eu convivo com quem Ele quiser, por Cristo tudo. Em meio aos meus defeitos, em meio aos meus atropelos, em meio aos meus equívocos, mas lá vou eu, olhando para Jesus. Você sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa boa? Não, porque um dia eu vi a Deus. Porque um dia Cristo me viu. E Jesus veio ao meu encontro. Porque eu não tinha condições de ir até Ele. E me amou. E me acolheu. E me salvou.
e continua me salvando, porque assim, sabe, o trabalho de Jesus não acaba não, ele diz, o Pai trabalha e eu trabalho também, porque é Ele nos salvando e a gente se perdendo, Ele nos salvando e a gente se perdendo. Olha, se Jesus nos larga, nós nos perdemos definitivamente e nos perdemos hoje mesmo. O trabalho de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo é constante, por isso que nós não podemos desligar dele de jeito nenhum. Ramo fora do tronco é ramo condenado à morte, vai secar. Então só tem um jeito de eu manter a minha salvação, continuar ligado a Cristo Jesus. Mas eu digo a você, quem topou com Jesus, de verdade, não tem como não querer Cristo na sua vida. Então, mas a realidade da vida, ela não é fácil. Então, a partir desta palavra, eu digo para você uma coisa que Deus tem falado comigo. Se você quiser uma vida feliz, apegue-se à sua missão. Faça o bem. Não se apegue às pessoas nem às coisas, se você quiser uma vida feliz. Se você quiser uma vida feliz, apegue-se à missão que Deus te deu, porque é isso que a palavra está nos falando. Não imites o que é mal, a palavra está nos falando de fazer, não é? Se apegue à missão pelo bem, não se apegue às pessoas, porque pessoas erram, porque pessoas fraquejam, porque pessoas muitas vezes mentem, porque pessoas traem. E se você se apegar às pessoas, você vai trocar uma decepção por outra. Você vai viver de decepção em decepção. Porque amar as pessoas é diferente de se apegar às pessoas. Amar as pessoas é querer o bem para elas, é compreendê-las, é perdoá-las, é ajudá-las. E apegar-se a pessoas é fazer da pessoa a nossa tábua de salvação. Naufraga um navio, despedaçou-se contra as rochas. Você vê que você vai afogar. O que você faz? Você se apega a uma tábua. Por isso que ela se torna a sua tábua de salvação. Porque se você solta aquela tábua, você se afoga. A única tábua de salvação a qual nós podemos nos apegar é a cruz de Cristo. Por isso que nós não nos esquecemos desse madeiro. Por isso que hoje a Igreja Católica no mundo inteiro celebra a exaltação da Santa Cruz. Porque de verdade este madeiro, por Cristo nosso Senhor, se tornou a nossa tábua de salvação. Mas quando eu faço de uma pessoa a minha tábua de salvação, a minha confiança vai para ela, a minha fé vai para ela. E como diz a palavra, maldito o homem que confia no outro homem. Quando você dedica toda a sua confiança a uma pessoa, você se amaldiçoa. Essa confiança que é retirada de Deus, que não falha, para ser depositada num ser humano falho, acaba recaindo sobre nós como uma verdadeira maldição. Então, em quem deve estar a nossa confiança? Em Deus nosso Senhor. E as pessoas? Devemos amá-las. E devemos confiar nas pessoas? Sim, na qualidade de pessoa. Exato. Você confia nos seus filhos? Confio, lembrando que eles são frágeis. Lembrando que eles erram. Se você vigia os seus filhos, então você não confia neles. Quem ama, vigia, meu querido. Tá certo? Confio neles. Mas justamente porque confio, cuido deles. Porque sei que a pessoa, às vezes até bem intencionada, pode pôr em risco a sua saúde, a sua vida, a sua salvação. Confio neles, mas confio ainda mais na Sagrada Escritura que diz que más companhias corrompem os bons costumes. E se eu amo a minha esposa, não vou querer que ela viva em má companhia, de jeito nenhum, não vou aceitar. De hoje.
E se eu amo os meus filhos, não vou permitir que eles andem em má companhia, de jeito nenhum. Confio nas pessoas que Deus pôs no meu caminho, lembrando que elas são pessoas, não é? E tenho as minhas amizades que são muito queridas, mas sobretudo meu coração sobe a Deus por essas amizades, porque foi Deus quem deu essas pessoas como companheiros e companheiras nesta caminhada. Mas eu nunca posso pegar uma amizade, inverter e colocar no lugar de Deus, não posso, de jeito nenhum. Então eu digo a você mais uma vez, o que a vida tem ensinado para mim, todas as vezes que nós nos apegamos às pessoas, nós nos frustramos. Porque quando a pessoa não erra, ela passa. Passa porque ela tem que cuidar da vida dela, passa porque o projeto de vida dela às vezes é diferente do nosso. A gente vai para um lado, ela vai para o outro. Passa porque as pessoas mudam e às vezes aquilo que tanto nos encantava naquela pessoa se perde pelo meio do caminho. Passa porque a pessoa morre. E se ela não passar, você vai passar. Uma hora alguém vai partir. Então, como é que eu vou colocar a minha confiança total, absoluta numa pessoa que passa? Nessa vida ela vai passar. Não posso. E se eu me apegar a coisas, se eu me apegar a cargos, se eu me apegar a funções, se eu me apegar a dinheiro, se eu me apegar a habilidades, eu vou me frustrar, porque um dia isso não vai estar mais comigo. Agora tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim: a minha determinação em viver a missão que Deus me deu. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida feliz, apegue-se à vontade de Deus para você, e não a pessoas ou a coisas. Porque a palavra de Deus não nos dá conselhos desarrazoados, sem objetivo, sem propósito. A palavra de Deus não dá ponto sem nó. E por que ela nos diz aqui? Não imites aquele que é mau. Não imites o mal que foi feito. E ainda insiste, imite aquilo que é bom. Por que a palavra de Deus está nos dizendo isso? Porque é uma tentação nós imitarmos o mal quando nós nos sentimos frustrados. Quando a gente se sente frustrado, é uma tentação a gente copiar o modelo errado, a gente copiar a atitude errada. Vou te dar um exemplo. Ah, não, vim tentando e fazendo o que é certo o tempo inteiro, me esforçando, pagando preço, e só estou tomando na cabeça. Cansei. Vou fazer igual todo mundo. O que significa vou fazer igual todo mundo? Significa vou fazer errado, vou deixar de lado, não vou mais ligar, vou lavar as minhas mãos, vou tocar a vida com a barriga, vou aproveitar os benefícios, os sabores, os prazeres do pecado, do erro. Vou fechar os olhos para as consequências. É isso que a gente está dizendo quando a gente diz assim, vou fazer igual todo mundo. Porque esse todo mundo é aquela massa de gente que não pensa e que vai fazendo sem pensar e fechando seus olhos para a consequência. Quando chega a consequência e a pessoa tem que pagar o preço, aí vem a revolta. Revolta contra a vida, revolta contra Deus, revolta contra o mundo, revolta contra as pessoas. Ai, essa vida não presta, as pessoas são ruins. Mas é claro, olha os buracos em que a gente foi se meter. Olha a escolha que lá a gente fez, lá atrás, porque a gente estava frustrado. Explica, mas não justifica. Quando uma pessoa chega para você e diz assim, é verdade, eu errei, porque eu estava frustrado, eu me cansei, e no momento de raiva eu tomei essa decisão. Explicou. E quem ouve até entende. Mas o fato de ter entendido
não apaga todas as feridas, as marcas e agora as consequências da decisão que foi tomada lá atrás por causa de frustração. Por frustração ou não, a gente escolheu um caminho. Gente, nós não podemos escolher o caminho errado, porque o caminho errado só vai nos destruir, só vai nos machucar. Então, se eu sei disso, eu tenho que proteger o meu coração de certas frustrações, ou de ser dominado pela frustração. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido, Deus tem sempre falado comigo, é que nós precisamos buscar a nossa cura interior. Mas nós precisamos aprender a proteger as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração. Dar a outra face não significa expor o nosso coração para ser ferido desnecessariamente. Dar a outra face significa dar uma nova chance. Mas quando a gente dá uma nova chance para a pessoa em Deus, o nosso coração fica protegido contra certas punhaladas. Porque nós damos a chance, confiando que vai ser diferente, mas entendendo que a pessoa é humana, que a pessoa é fraca, que a pessoa pode falhar. Esperamos da pessoa o bem, mas compreendemos que a natureza dela está ferida pelo pecado. Pode ser que ela faça o mal. Pode ser que ela faça o mal. Essa possibilidade existe. Esperamos o melhor, mas nos preparamos também para o pior. Isso é questão de prudência, isso é questão de inteligência. Não é? Como é que eu vou fazer para eu estar calçado? Eu vou viver uma vida de expectativas negativas? Não, meu querido, espere o melhor, mas seja uma pessoa preparada. Que se o melhor não acontecer, você tem fôlego, você tem saída. E se você não tiver, peça a Deus que Ele te dá. Agora, quando a gente acha que as coisas nunca vão acontecer conosco, tudo pega a gente despreparado, até uma chuva quando a gente sai de casa. E aí a gente fica frustrado. O que é frustração? Frustração é um sentimento que se desenvolve quando nós nos sentimos privados de uma satisfação. Quando eu queria estar satisfeito e aquela satisfação parece que é legítima para mim e eu me sinto privado dela. Eu tinha direito a isso. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ter uma boa comida. Eu tenho o direito de ter uma caminha gostosa. Eu tenho o direito. Então eu espero por isso, é uma coisa legítima. E de repente eu não tenho isso. Pode ser uma frustração, viu? E tem outras coisas que nós achamos que são legítimas e não são. Que a gente quer ser reconhecido, que a gente quer estar em tal lugar e não estar ali, a gente se sente frustrado, porque a gente acha que a gente teria direito de estar naquele lugar, mas você não fez o caminho, você não se esforçou o suficiente, você ainda não travou as batalhas que te colocariam lá naquele lugar. Mas independente da pessoa merecer ou não, muitas vezes ela se sente frustrada, até mesmo quando ela não tem razão. E qual é a causa disso? O que é que frustra a gente? As causas, elas podem ser ou a ausência daquilo que nós queríamos. Eu queria entrar na Canção Nova, mas a comunidade Canção Nova diz para mim que o meu lugar não é lá, que não encontrou vocação em mim. Então era algo que eu queria, eu não tive. Fiquei frustrado. Aí a moça diz, só vou me casar se for com aquele rapaz. Eu escolhi aquele bendito, ele é o homem da minha vida, é o homem dos meus sonhos. Ele, foi feito sob a minha medida. Só que às vezes você não foi feito sob a medida dele. Ele não quer. E a escolha dele é outra. Olha quantas vezes eu conversando com as pessoas, a pessoa virava para mim e dizia assim, fulano é a resposta de Deus para mim, fulano é a promessa de Deus para mim. Aí eu perguntava, mas como é que você sabe? Você ouviu Jesus te dizendo isso, com todas as palavras que é Ele? Não, porque eu sinto aqui dentro de mim. Aí a pessoa insiste, esse
cara é o homem da minha vida, ou essa mulher é a mulher da minha vida. Aí eu pergunto, mas peraí, ele já sabe disso? Porque você está sabendo, só ele que não sabe. E aí a gente acha que por meio de artifícios, e tem gente que vai manobrar até o mundo espiritual para conseguir aquela pessoa, e acaba topando com coisa das trevas, e depois não sabe porque que a vida ficou desgraçada. Porque quer tanto aquela pessoa, que aí vai manipular o mundo espiritual, vai fazer trabalho, vai fazer despacho, vai fazer essas coisas, que nem vale a pena a gente ficar falando o nome, para mudar a vontade do outro. Fixação. Gente, isso é um crime. Isso não é uma coisa que tem cabimento, porque é um desrespeito profundo a outra pessoa. Então eu te quero, você tem que ser meu, independente da sua vontade. Só da gente conversar, a gente vê que é uma coisa que não tem razão de ser. E quanta gente vive assim, e se não for desse jeito, a pessoa se sente frustrada. Então a frustração vem ou porque nós não tivemos aquilo que nós queríamos, ou porque nós fomos impedidos de alcançar as nossas realizações. Não nos sentimos realizados. E a maioria das vezes esse sentimento tem as suas raízes no nosso passado. A maioria das vezes. Precisa de cura interior. Precisa de cura interior. A maioria das vezes, esse sentimento tem suas raízes nos conflitos que nós vivemos na nossa infância. Às vezes foi algo que a gente viveu como bebezinho. Passou fome, só sabia chorar, não sabia falar. Passou fome, passou sede, passou frio, passou medo. Família não tinha como cuidar, passou de mão em mão. Às vezes, indo de uma casa para outra com pessoas desconhecidas, ficou sem referência. Você acha que isso não marca? Claro que marca. Às vezes foi criado por um pai cruel. Às vezes foi criado por uma mãe doente. Doente mentalmente, doente emocionalmente. Isso deixa as marcas na pessoa. E se a gente não tiver a capacidade de levar o nosso passado diante de Deus, nós vamos viver a vida sem entender porque nós reagimos de certas maneiras diante de algumas circunstâncias específicas. Então o que eu vou fazer? Vou dar minha causa por perdida? Vou dizer que o meu passado definiu o meu futuro? Não, meu irmão, você é mais do que isso. Nós somos pessoas que têm liberdade de fazer escolha. O nosso passado não determina o nosso futuro. Porque o nosso futuro passa pela nossa escolha, pela nossa decisão. Seu futuro será conforme o que você decidir que vai ser. Porque se você decidir, é nessa direção que você vai pôr a sua vida. E a palavra de Deus, sabendo disso, nos diz: não imites o que é mal, mas o que é bom, porque quem faz o bem é de Deus. Deus vai contigo se você faz o bem. Você vai avançar na vida. Mas para a gente ter força de avançar, nós precisamos curar o nosso passado. Então, para nós não vivermos condicionados, o que nos ajuda? Busque cura interior. Você pessoalmente peça isso a Jesus na sua oração. Tem tanto material na Canção Nova que ensina a gente sobre isso. Os livros do Padre Léo, maravilhosos. Os livros do Padre Jonas. Eu tive a graça, o privilégio de escrever também alguns livrinhos, alguns livros nessa direção. Tem um dos últimos que eu escrevi, que aquele livro é maravilhoso, que se chama Passos para a Cura e Libertação Completa. Não tem como você fazer o que está ali e você não ter da parte de Deus remédio para a sua vida, não tem como. Então, buscar a cura interior. Segundo, busque direção espiritual. E Santa Teresa d'Ávila ensina como a gente escolher diretor espiritual. Não pode ser qualquer um. Tem 3 características que um diretor espiritual precisa ter: douto, sábio e santo. Precisa ser doutor em que sentido? Instruído, culto,
esclarecido. Não pode ser um ignorante. Não pode ser um besta. Porque ele está governando a vida da gente, está nos dando direção. Você vai deixar uma pessoa sem juízo ficar dando direção para você? Presta atenção nos profissionais que você escolhe, viu? Para orientar você em relação à sua vida. Às vezes a pessoa não consegue dar conta da vida dela e quer dar conta da vida alheia. Então, quando você for escolher alguém para te ajudar e dar conselho para a sua vida, primeiro, olhe como é que é a vida dessa pessoa. Você vai pedir conselho de como lidar com a sua família? Olhe como é que ela vive com a família dela. Você vai pedir conselho sobre o seu casamento? Se você vai pedir conselho para uma pessoa que já casou umas 5 ou 6 vezes, você pode, nem pede conselho, já acaba logo com o seu casamento, porque é o conselho que a pessoa vai te dar, a história dela está apontando nessa direção. Então não pode ser gente sem instrução. Gente que dá conta da própria vida, para ajudar você a estar douto. Depois sábio. Porque tem gente que tem um monte de diploma, mas vive mal, mas vive infeliz, faz os outros infelizes. Isso quer dizer que o conhecimento que a pessoa tem, pouco serve para ela ser feliz com ele. Então, se ela não sabe usar aquele monte de conhecimento para a própria felicidade, para você que ela não vai conseguir. Sabedoria, que é a arte da gente aplicar o conhecimento em favor da vida. E eu lhe digo mais ainda, a verdadeira sabedoria é fruto de um relacionamento com Deus. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não terá sabedoria. Salomão era um homem já sábio. E Salomão já era um rei que se destacava em meio a muitos reis que estavam à frente de nações, inclusive nações bem-sucedidas. Mas quando Salomão precisou pedir algo a Deus, qual foi o pedido que ele fez? Sabedoria. Dá-me, Senhor, um coração que te escute. Peço sabedoria para governar esse povo. Então, o diretor espiritual ele precisa ser sábio, ele precisa ser douto, ele precisa ser sábio e ele precisa ser santo, precisa ser um homem de Deus. Porque se ele for aparentemente douto e aparentemente sábio, mas ele não tiver uma vida coerente, então isso é hipocrisia. E não tem maior traição do que você ensinar uma coisa com a boca e fazer outra com as atitudes. E isso, mais uma vez, serve para quem é pai e é mãe. É uma traição aos nossos filhos a gente dizer, faz assim, mas a gente não faz. Não, tem que ter vida coerente. Então a oração, a cura interior, o conhecimento de si mesmo são importantíssimos para a gente superar essas decepções da vida, esses golpes de frustração que a gente acaba levando. É impossível não tomar umas pancadas da vida. Se você disser assim que sua vida é tranquila, que você não leva pancada, tem alguma coisa errada, você não está vivendo. Agora, se você estiver assim, calejado já de tomar umas bordoadas, quer dizer que você está se arriscando, você está vivendo bem, não é? Uma boa vida não é uma vida desprovida de baques, gente. É uma vida vivida com sabedoria. Então nós temos que aprender a contornar algumas coisas, senão nós vamos viver frustrados se a gente não aprender a contornar algumas situações. E se você quiser ter jogo de cintura, tem 2 coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, nem tudo que nós queremos vai acontecer. Escreve isso no livro da sua vida. Fato. Mesmo você sendo de Deus, mesmo você sendo de Jesus, mesmo você sendo uma pessoa maravilhosa, vamos pegar gente que você conhece. Você acha que tudo que o Padre Léo queria aconteceu para ele? Você acha que um monte de coisa que o Padre Léo não queria deixou de acontecer? Aconteceu, e é um homem santo. É um homem cuja vida está sendo avaliada pela igreja, é um servo de Deus. E se Deus quiser, nós vamos ver esse homem beatificado e canonizado. Tive a oportunidade de conviver com ele, a Canção Nova conviveu, e a gente sabe o homem de Deus que ele era. E, no entanto, Deus não fez todas as vontades dele. Padre Jonas, a gente que vive com ele, a gente sabe
Quantos solavancos ele toma nessa vida, quantas coisas que ele queria e não aconteceram, que ele quer e não acontecem. E aí, vai fazer o quê? Vai rasgar as vestes, jogar a terra para cima, né? E dizer, Deus não me ouve, não vale a pena caminhar com Deus. Gente, caminhar com Deus não vale a pena, não é porque Ele faz as nossas vontades. Caminhar com Deus vale a pena porque Ele é o nosso Deus. E graças a Ele que Ele não faz as nossas vontades, mas faz o que é bom para nós. Porque Ele tem uma sabedoria que ultrapassa o nosso conhecimento. Queira Deus, Ele sempre faça a vontade dEle, não o que eu quero. Porque o que eu quero pode me levar para o lugar onde eu não quero ir. Então, primeira coisa, entenda, nem tudo que você quer vai acontecer. Aí eu tenho um sonho para os meus filhos, só que seus filhos têm um sonho para eles mesmos. Aí eu tenho um sonho para o meu casamento. Você já perguntou para o seu cônjuge se o sonho dele é igual ao seu? Vamos sonhar junto, é melhor, viu? A gente sofre menos. Aí eu sonho que os meus pais, mas e eles sonham também? Não, porque eu queria tanto chegar em tal lugar, mas você está disposto a pagar o preço? E mesmo a gente se esforçando, muitas coisas não vão acontecer como a gente quer. Tá certo? Porque tem muitas coisas na nossa vida que interferem nas nossas escolhas. Então, primeiro, é a gente entender isso. E segundo, tudo na vida tem um tempo certo para acontecer. Então, tem coisas que não vão acontecer e tem coisas que vão acontecer. Mas vão acontecer no tempo certo. E por que tempo certo? Porque Deus é caprichoso? Porque Deus vai ficar me segurando? Porque Deus vai ficar judiando de mim? Não! Porque muitas das coisas que nós queremos envolvem outras pessoas. E elas têm liberdade. Porque há outras pessoas envolvidas que possuem uma capacidade diferente da nossa, que possuem um ritmo diferente do nosso. E quando eu digo capacidade diferente, às vezes a gente pensa que a gente está falando que o outro tem menos capacidade. E às vezes não é não. Às vezes o outro é mais capaz, às vezes o outro é mais ligeiro. E a gente gostaria até que ele esperasse o nosso passo, mas ele está, ó. Então nós temos que entender que nem sempre as coisas acontecem na hora que a gente quer, porque envolve outras pessoas que têm uma capacidade e um ritmo diferente. E reagir com raiva, por não tolerar a gente ver esses nossos desejos frustrados, isso é próprio de criança, isso é próprio de adolescente. Verdade. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo, nós precisamos aprender que nem todos os nossos desejos podem ser satisfeitos. E que as frustrações, elas são partes integrantes da nossa vida adulta. Se você não vive frustração, então desculpe, você não cresceu. Márcio, se você não vive frustração, então você não cresceu. E deve ter 2 pais que te adulam. Porque a vida, o tempo inteiro, nos desmente, nos contraria, nos coloca em situações muito complicadas. Sabe, a gente conseguir encarar isso com realismo é um passo essencial para o nosso crescimento interior. Encara para crescer, sabe? E olha, dentro a coisa vai se resolver. Agora, se libertar do sentimento de frustração, porque a gente pode, isso exige uma atitude da nossa parte. Caso contrário, se a gente não tomar essa atitude, o que se dá? Nós vamos nos tornando pessoas amarguradas, mal-humoradas, incapazes de desfrutar das coisas boas que Deus nos dá todos os dias. Então, o que fazer para superar esses momentos assim mais difíceis que machucam a gente? Então, umas dicas aqui e a gente vai rezar. Primeiro, não converse quando você ainda estiver nervoso. Boa dica. Fica aqui registrado para você assistir depois com calma, dando pausa lá no YouTube, vai estar à disposição. Então, você está nervoso? Está nervosa? Não conversa. Porque não vai dar certo. Gostou da primeira dica? Segunda, discuta um problema de cada vez. Porque tem gente que na hora que vai conversar conosco, ou a gente vai conversar com a pessoa, a gente quer recapitular coisa de 15, 20, 30, 50 anos atrás, que não tem nada a ver com o problema de agora, joga tudo num pacote em cima do outro. Um problema de cada vez. Essa é a segunda dica. Terceira,
dê uma chance para outra pessoa responder sem você interromper. Porque quando a gente está agoniado para falar, a pessoa está falando e a gente está interrompendo, está cortando. Então você não vai saber o que ela pensa. E a pessoa uma hora vai desistir, não vai falar mais. Porque toda hora ela é cortada. Quarto, seja honesto. Seja verdadeiro, mas seja misericordioso. Porque a gente não precisa dizer a verdade como quem dá uma pedrada no olho da pessoa. Seja honesto, mas tenha compaixão. Na hora que você for falar, troca de lugar com a pessoa e pensa, se fosse eu escutando o que eu estou dizendo, eu ia gostar? Como é que eu gostaria de ouvir essa verdade se eu tivesse que ouvir de qualquer jeito? Então, como é que eu gostaria de ouvir? Quinto, pense em uma solução juntos. Isso aqui para marido e mulher é indispensável. Não adianta você querer resolver sozinho o problema. Ou você senta juntos, discute como é que vai ser. E sexto, mostre gratidão pelo esforço da outra pessoa. Mesmo que seja pequenininho, agradeça porque ela está tentando. E eu te garanto que isso daqui, olha, é um mapa para a gente não imitar o que é mal, mas imitar o que é bom. Lembrando que quem faz o bem se torna cheio de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão boa e que sempre nos ilumina. Que esta palavra enche o nosso coração e enche a nossa vida nesta manhã. Um versículo, Senhor, e quanta sabedoria. Quero agradecer a Deus e depois você pode fazer esse exercício de pegar o programa, de rever e verificar onde está aí o desafio para você. Mas já quero agradecer a Deus porque chegamos até aqui, Ele vai nos colocando no trilho, né, da vontade dEle. Você percebeu como as coisas já vão assentando dentro de você? Porque a vida vai ficando mais calma quando você assume as suas responsabilidades, porque muita coisa depende da gente, as nossas escolhas todas. Mas a nossa vida, quando é entregue a Deus, ela depende de Deus e é muito melhor, porque de Deus só pode vir coisas boas para nós, né? Ele tem o melhor para nós. Então já faz esse exercício, Emanuel vai nos ajudar com essa música, sapo. E você aproveita esse momento para rever a sua vida. O que hoje está assim desajustado, está mais com a sua cara do que com a cara de Deus para você. Olha aí, percebe qual equilíbrio você precisa no dia de hoje. No dia de hoje, peça essa graça para Deus. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, Deus é Deus, e eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é bom. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. E aproveita esse momento para entregar para Deus a sua vida, pedindo essa cura interior.
Foi um caminho que o Márcio colocou para nós. Apresente agora para Deus, onde você percebe que você precisa de cura interior. Senhor, nós precisamos de cura. Eu apresento todos os meus irmãos, aqueles mais frágeis acompanhando agora o Sorrindo para a Vida. Você que percebe-se carente, uma pessoa carente profundamente nos seus sentimentos, entra de relacionamento em relacionamento. Mas você também que está no seu relacionamento bem, mas se sente carente. O Senhor agora cura você, porque você de coração pede e quer isso. Senhor, cura o meu coração das carências que eu sofri na minha infância, na minha juventude, até a idade agora que você está. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, o melhor. E mais, quero agradecer a Deus, um pouquinho tempo que a gente tem, mas não quero deixar passar, né? Você deu algumas dicas aí, depois a gente vai voltar ao YouTube para pegar as 5 dicas. 5 ou 6? 6. 6 dicas. Mas gostei demais, assim, você falou da cura interior e de proteger as nossas emoções, né? Então, você pede a cura porque você tá frágil, a gente é frágil, né? Em alguns momentos, então faz escolhas erradas. Mas proteger as emoções, né? Não ser uma pessoa negativa, que não confia em ninguém, mas sabendo, né? Como você bem disse, né? Os nossos irmãos, cada um de nós somos frágeis, falhos, podemos falhar, né? Então a gente espera sempre o melhor, gostei muito quando você falou isso, mas pode ser que não aconteça sempre o melhor, né, Márcio? Então não vamos ficar frustrados, né? Vamos em frente. E pedir a sabedoria de Deus. Com Deus a gente vai sendo mais sábio, né, nessa vida. Certeza. Com Deus vamos sendo mais sábios. Agradeço a Deus, porque a Canção Nova é sempre para nós uma escola de vida. Escola de vida. Verdade. E uma escola de vida eterna, porque são ensinamentos que brotam da Sagrada Escritura. Então eu quero tomar a liberdade de repetir como muitos sócios repetem. É por isso que eu ajudo a Canção Nova.